Se você tirar do seu caixa R$30 por dia, ou 40 ou 50 reais por dia, eu posso garantir para você que não vai fazer diferença. Mas dá para você comprar um imóvel. Fala pessoal, sou David Williams, consultor imobiliário na cidade de Indaiatuba. Eu sou Zélia, corretora de imóveis da cidade de Indaiatuba, e esse é o nosso DZCast, o podcast do mercado imobiliário. Sempre trazendo para você e sua família as atualizações desse mercado, que tanto cresce na cidade de Indaiatuba. Fique por dentro do nosso canal. Estamos falando dele, que é o ex-vereador da cidade de Indaiatuba e hoje também empresário no ramo imobiliário. Temos a honra de ter aqui conosco Gervásio Silva. Muito obrigado. Quero agradecer primeiro esse importantíssimo aí, né? Ficou até uma palavra bonita, mas quero agradecer o convite da Zélia, do David, né, para esse bate-papo que a gente vai estar aqui. Espero passar informações que possam ajudar as pessoas aí que estão querendo obter o seu imóvel, seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada. Certo, seu Gervásio, o prazer é nosso, né? Já agradecemos ao senhor aí por esse imenso prazer, né? De estar recebendo o senhor aqui conosco. Seu Gervásio, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua história de vida, sua trajetória na política e agora como empresário no ramo imobiliário? Olha, é uma longa história, mas eu vou resumir aqui. Eu nasci em Indaiatuba, tenho 59 anos, próximo a 60, agora dia 17 de março faço 60 anos. E minha história de vida, sempre que as pessoas conhecem um pouquinho, falam: Gervásio, isso daria um livro, daria um filme. E eu acho que daria mesmo, né? Principalmente falando em superação. Eu sou mais velho de 8 irmãos, né? Nós nascemos num barraco mesmo, cercado de plástico e chão batido, não tinha energia, uma família muito humilde, porém muito trabalhadora, né? Com 8 anos com 12 anos tive uma fatalidade na vida, que minha mãe faleceu, e aí ficou lá um monte de criança, veio o juizado de menores, pegou todo mundo menos eu e levaram para o orfanato. As que foram para o orfanato se sentiram até numa condição melhor, porque tinha ali sua alimentação na hora certa, tinha os cuidados, tinha roupa, tinha pessoas para que pudessem educá-las. Eu acabei ficando sozinho, né? E meu pai com sérios problemas de saúde, e muitas vezes eu fui buscar ele na rua porque ele caía com epilepsia, né? Mas o tempo foi passando e depois meu pai faleceu também. Meus irmãos saíram do orfanato, locamos uma casa na rua Oswaldo Cruz e começamos a vida. Saiu todo mundo de lá sem nada, era 3, 4 colchãozinhos enrolados embaixo do braço, um fogão velho sem botijão de gás, e a gente teve que se virar. E ali nós começamos a nossa história, né? Cada um correndo pelo seu próprio caminho, em prol de um bem-estar daquele momento da família. Eu trabalhei em muitas coisas, eu fui servente de pedreiro, fui ajudante de pintor, trabalhei em roça e sempre me virei, não é? Eu trabalhei, com 12 anos eu entrei numa empresa, trabalhei lá por 2 anos mais ou menos, eu aprendi a profissão de serigrafia, que é silkscreen, não é? E isso me ajudou lá na frente. Com 17 para 18 anos, eu comecei a namorar o que é a minha esposa hoje, né? A Sueli, ela trabalhava na Judite, e casamos, fui morar, o que se chamava antigamente, acho que essa palavra nem se usa mais hoje, que é um cortiço, que é um terreno com várias casas e um banheiro, 2 banheiros ali. Nós morávamos em 2 cômodos, e ali eu comecei a estampar camisetas, né? Isso progrediu rapidamente e 5 anos depois, com muita luta, com muito esforço, com muito trabalho meu e da minha esposa, nós
conseguimos construir nosso primeiro prédio. Foi 600 metros quadrados, foi 3 pavimentos de 200 metros, né? E fiquei nesse ramo por 20 anos mais ou menos. Eu tive 3 fábricas, tive algumas lojas, e chegando agora em 2000 e nos anos 2000, eu já estava com 40 anos, eu tive um convite para entrar na política. Meus irmãos foram para os Estados Unidos, voltaram, e do nada eu tive esse convite, porque a Gaasa ela trabalhava muito social, né? Nós fazíamos pelo menos 1 tonelada de alimentos por ano, nós entregávamos, nós fazíamos uma campanha de arrecadação de roupas e entregávamos tudo isso para o Fundo Social. A Gaasa patrocinava todos os eventos que acontecia na cidade, eventos culturais e esportivos, ou seja, a Gaasa era muito conhecido e, sim, consequentemente, a minha pessoa também. Deixa eu só entender um pouco. Ainda quanto empresário no ramo de confecção, o senhor já fazia esse trabalho social? Isso. As pessoas que principalmente as mais novas, né, conhecem a Gaasa como construtora imobiliária, né, no ramo da construção civil e da venda. Sim. Mas a Gaasa é uma empresa que existe aí há praticamente 40 anos. Sim, sim. Nós passamos pelo ramo de confecção e depois se transformou na atividade que nós exercemos agora. Entendo, a gente já chega aí. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, Sr. Gervásio. Nós temos uma curiosidade imensa de entender qual foi o momento que o senhor virou essa chave de sair do ramo de confecção para o imobiliário. Então, nos anos 2000, como eu estava falando, eu já tinha minha vida financeira praticamente estabilizada com a confecção. Sim. Os filhos começaram a crescer, né? Que o Tiago, o Vitor e o Gervásio Júnior. Nós vimos naquele momento que eles não estavam muito interessados por aquilo que a gente tinha de empresa por alguns anos. E assim, muito difícil trabalhar quando você fabrica e você vende. Sim. Né? Porque a gente trabalhava até novembro fabricando, e quando as fábricas paravam a produção, nós tínhamos as nossas lojas que nós tínhamos que tomar conta, então nós não tínhamos férias, a gente não tinha, acabava tocando direto. Tocava isso direto. Então a gente já estava cansado, não é? E começamos a fechar as lojas, a se desfazer dos equipamentos, algumas coisas nós vendemos e tal. E em 2012, aí mistura-se um pouco com a história política. 2012 não, desculpa, em 2004, nesse processo de começar a desfazer da loja, eu me elegi vereador pela primeira vez na cidade. Então, a primeira candidatura do senhor foi em 2004, é isso? Foi em 2004 e foi assim uma coisa que surpreendeu a todos e até a mim. Por quê? Eu fui eleito, e digo que eu fui eleito sem fazer campanha. Sem nenhum esforço maior, só a figura do senhor. Exatamente. Já foi suficiente para ser eleito. Sim, porque eu me lembro que a eleição era na primeira semana de outubro, e no começo de setembro o Reinaldo, que era o prefeito, que estava saindo e tentando eleger o Zé Onério, né, ele chamou os candidatos para fazer ali a última reunião de incentivo e me chamou também. E aí ele me deu um aperto, falou: pô, Gervásio, você precisa colocar campanha na rua. Até então eu não tinha colocado campanha na rua. Todo o material que eles cediam para que o candidato pudesse fazer a campanha estava guardado lá, e eu não tinha ido nem buscar. Aí eu fiz uma conversa com os meus irmãos que estavam aqui, né, que eram o Josué e o Rogério. O Rogério falou: olha, eu ajudo você a cuidar do pessoal de campanha, né? E eu falei: então tudo bem, então vou pegar o material, eu vou me dedicar pelo menos aí das 3 horas da tarde até 7, 8 horas da noite a trabalhar com isso.
Eu me lembro que o primeiro material que eu coloquei na rua foi no dia 7 de setembro, no desfile que tinha ali na Presidente Kennedy. Sim. E no dia 3 de outubro foi a eleição. Então deu aí menos de um mês de campanha. Nossa. Eu já fui eleito com 2.064 Realmente surpreendente, né? votos. 2.064 votos. É uma Bastante. votação expressiva para 2004. A gente está falando praticamente 20 anos atrás. Uhum. Não é? E com a população reduzida na época. Então, é isso. Então, eu fui caminhando como vereador, me elegi novamente em 2008, aumentei minha votação para 3.000 e poucos votos, que é muito difícil. Sim. E tive convite para ser secretário de habitação. Então, eu estava muito envolvido com a política, a confecção a gente já tinha praticamente desfeito de todo aquele negócio, nós tínhamos apenas uma loja, e aí entra o Vitor nessa história. Porque o Vitor jogava futebol e ele parou de jogar futebol de repente, tinha 17 para 18 anos e precisava fazer alguma coisa, né? Aí eu falei com o meu irmão, com o Josué, eu falei, que era da Jacitara, eu falei, Josué, arruma alguma coisa para o Vitor fazer aí e tal. Ele falou, olha, tem um empreendimento meu em Itu, então vou mandar o Vitor e o Felipe, que é meu sobrinho. Eles foram para lá, se deram muito bem. O Vitor, ele é uma pessoa que ele consegue criar um vínculo de amizade. Só de conhecer a pessoa, parece que conversa 10 minutos, parece que faz 10 anos que é amigo. Verdade. Então ele se deu bem no ramo. E eu tinha a última loja na 24 de maio, minha esposa, conversei com a minha esposa, falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos desfazer do material que a gente tem e vamos montar uma imobiliária para o Vitor. Assim, para dar uma função para ele. Sim. E nós não esperávamos muito daquele negócio também. Então assim foi a mudança da confecção para inicialmente imobiliária. Isso se deu por volta de 2012, mais ou menos. Então a ideia central foi fazer com que o nome da GAS continuasse existente e não deixar o negócio fugir um pouco da família. E dar uma oportunidade para o Vitor. Né? Exatamente. Tanto é que nós saímos da atividade de confecção e passamos para o ramo imobiliário, mas com o mesmo nome. Sim. Então saiu de GAAS. E as pessoas até perguntam, por que GAAS? Por que GAAS? Né? Então são as iniciais do meu nome. Eu ia chegar aí. Gervásio Aparecido da Silva. Bacana. Então, só aí que surgiu a ideia do nome que nós temos até hoje. E mudou-se o ramo de atividade mais ou menos aí em 2012. Nós citamos o Vitor aqui, para quem ainda não conhece, o Vitor é um dos proprietários, filhos e proprietário da GAS Imóveis, que todo mundo aí já conhece. Seu Gervásio, eu gostaria de que o senhor falasse, a partir desse momento, dessa transição, né, o senhor falou aí um pouco como nasceu, e eu gostaria de saber aí como a GAS se tornou, pós esse período, o que é hoje, né? Referência no mercado imobiliário. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu acho que tudo para dar certo existem alguns pilares. Não é? Sim. Eu acho que o primeiro é a honestidade que você coloca dentro do seu trabalho. Verdade. Segundo, é o esforço que você faz dentro daquilo que você se comprometeu a fazer, né? E isso a gente sempre teve como prioridade, né? Eu acho que quando você trabalha e você é honesto naquilo que você faz, a tendência é você progredir. Verdade. Uns progridem mais rápido, outro um pouco mais devagar, mas você vai alcançar o sucesso. É uma fórmula que não tem como dar errado. Não dá erro, né? Não tem erro. E nós implementamos isso na GAAS, né? O Vitor começou a trabalhar e, logicamente, com o meu apoio, pela experiência empresarial que eu tinha, pelo conhecimento que também eu tinha na cidade e naquela época ocupando já o cargo de secretário da habitação.
e começamos a despontar como uma das melhores imobiliárias, e quando a gente fala em uma das melhores é resultado de vendas, né? Isso que se conta dentro do ramo imobiliário, quanto é que você vende, né? Porque não adianta você ser uma excelente imobiliária ou você ser um excelente corretor e você não trazer o resultado final, que é a venda. Sim. Então, isso foi um crescimento muito rápido, e aí nós tivemos que trazer o Tiago, porque eu tinha a minha função de secretário da habitação, não poderia assumir a empresa naquele momento. O Tiago tinha passado num concurso do Banco do Brasil, né? Já tinha terminado a sua faculdade, estava trabalhando fora de Indaiatuba, e no final de semana, no almoço de família, conversei com o Tiago, eu falei: Tiago, está acontecendo isso e isso, nós estamos precisando de uma pessoa, e por que você não deixa e assume a empresa junto com o Vitor? Sim, né? com a expertise, né? Ele de imediato assumiu, e de lá a gente só vem colhendo os frutos, e a empresa, não vou dizer ano a ano, mas mês a mês a gente vê os nossos resultados sempre batendo do mês anterior. Que bacana. Isso é bacana ver a questão de todo o histórico do senhor, também a preocupação familiar, né? O apoio familiar sempre do lado. O senhor começou a história falando que o senhor e a esposa começou algo, e hoje os filhos tomando conta juntamente com o senhor aí, mas a família sempre sendo uma base também, acredito nisso. Eu consigo hoje fazer o que, até pelos amigos que eu tenho, pelas conversas que a gente tem, o que poucos conseguem, né? A gente trabalhar em família e conseguir, por exemplo, no final de semana... Conseguir o churrasco junto, né? Estar no Natal junto, sem problema. Todos estão em casa, todos os finais de semana, todos os feriados, todas as datas importantes, a gente está lá todo mundo junto. Bacana. Né? Então, os filhos, hoje 3 noras que eu considero como filhas também, 5 netos que adoram estar com a gente. Bacana. Então, eu acho que uma das maiores conquistas que eu tive, agora com quase 60 anos, eu acho que o homem, para ser bem sucedido, na verdade, são 3 conquistas que ele precisa ter, né? Não pela ordem, mas a financeira, a familiar e a espiritual. Sim. Não é? Eu acho que quando você consegue conquistar, né, essas 3 pilares, né? Pilares, vamos se dizer assim, você pode se considerar uma pessoa bem-sucedida. Né? Então, eu me considero hoje uma pessoa bem-sucedida, porque conseguir ter, né, um sucesso financeiro, conseguir ter uma família unida, e graças a Deus, eu não vou dizer que conheci Jesus há 3 anos, mas há 3 anos eu aceitei Jesus verdadeiramente. Teve um encontro, né? Exatamente. Bacana, muito legal. E na sua visão, qual para o senhor foi sua maior conquista profissional nesse tempo? Né? Porque a gente falou desses pilares agora, mas no profissional para o senhor, qual que foi sua maior conquista? O senhor tem essa visão de tudo que o senhor conquistou profissionalmente, qual para o senhor é a sua maior conquista? Acho que a maior conquista é ter uma empresa há 40 anos, né, mudando de atividade, como a gente comentou, e uma empresa que vamos se dizer assim, no modo popular, que não tem o que falar da empresa, de mal, só de bem. Nós temos milhares de imóveis vendidos aqui em Indaiatuba, nós temos praticamente quase 500 unidades de casas construídas em Indaiatuba, isso falando no setor agora atual, né, que é o setor da construção civil, e nós temos só elogios. Eu até estava conversando com o David um pouquinho antes, porque eu acho que o nosso maior patrimônio, né, é você ser referência para alguém que conseguiu algo através de você. Verdade. Né? Eu acho que a GAS, ela tem uma missão também, não é só vender imóvel, porque uma grande parte dos clientes que compram imóveis com a GAS, eles já passaram por outras imobiliárias.
eles já passaram por outros atendimentos. Verdade. E por que fecha ou compra com a HAS? Porque a HAS, ela não apresenta simplesmente um imóvel para compra. Nós apresentamos como é que esse cliente pode adquirir esse imóvel. O processo, né? O processo. O processo. É começar até terminar. Nós damos praticamente uma assessoria para o cliente. É participar da história. É uma coisa que a Zélia, no caso, também família, né? A gente às vezes falando sério assim, não pode esquecer que além de tudo ela é minha mãe. Mas é uma coisa que a gente vê como referência, o segredo, a gente acredita para galgar isso e muitas pessoas que a gente vê veste essa mesma camisa, é participar, entender que o João, por exemplo, que quer uma casa, ele além de querer um imóvel, ele tem todo um histórico, tem toda uma necessidade, toda uma peculiaridade na sua história. Entender esse processo, eu acredito que é mais ou menos isso que mais ou menos não, né? Totalmente o que a HAS tem de visão. Participar, né? A HAS, ela investe nos nossos colaboradores, né? Para que ele possa dar esse atendimento com excelência. Dar suporte ao cliente, né? Dar esse suporte para o cliente. O que é? São treinamentos, são imersões, são reuniões, não é? Porque quando você vai atender o cliente, primeiro, você vai atender e você tem que entender qual é a necessidade de cada do um, cliente, né? E o que falta para que ele possa realmente realizar esse sonho que é da casa própria. Verdade. Então, acho que isso é um grande diferença da empresa e eu acho que talvez esse seja o meu maior, a pergunta que você fez, é o maior... a maior conquista. A maior conquista. Acho que ajudar as pessoas a conquistar. Eu acho que você ter uma empresa há 40 anos e essa empresa ela tem um nome respeitado dentro da cidade de Indaiatuba, né? E fazer o trabalho que faz através dos meus filhos e dos colaboradores, eu acho que é a maior conquista que eu tive profissionalmente. Bacana. Seu Gervásio, eu particularmente não posso não dizer, né, que conhecendo a história mais de perto e hoje partilhando, né, com todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, que nos acompanha, o que eu gosto muito de dizer é que a HAS é uma empresa que verdadeiramente se preocupa com uma questão que a gente não vê muito no mercado, que é o seguinte: quando o cliente chega para nós, quanto imobiliária, né, todos, não olha, ou se não todos, grande maioria de nós, olhamos para o cliente, não olhamos para o cliente no bolso, para o bolso do cliente, né? É bem interessante isso e eu também gostaria de perguntar para o senhor, dentro disso, o seguinte: nós vemos que, claro, não somos os únicos no mercado, né? Estamos aí, tem outras imobiliárias na cidade, diria aí quase milhares delas, né? E hoje, com os números expressivos que a HAS tem, como diz o Vitor, sempre podemos não ser primeiro em tudo, em todos, mas estamos entre os primeiros, né? Vocês sempre estão entre os primeiros. As referências. A referência. E eu gostaria de saber um pouco, que o senhor falasse um pouco para a gente, algo bastante pertinente. Indaiatuba vem crescendo, né? Bastante, né? Nesses últimos anos vem crescendo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a lei do crescimento ordenado, falasse um pouco para a gente sobre segurança, né? É uma preocupação que os indaiatubanos, eu pelo menos não sou de Indaiatuba, mas me considero uma indaiatubana, já estou aqui há mais de 20 anos, tive os meus filhos aqui, né? Estão sendo criados aqui, né? Como o David mesmo falou, nossa família veio para cá, e estamos aqui, cresceu aqui, e temos essa preocupação, que cresceu, né? Está crescendo, e a segurança. O que o senhor nos diz um pouco, qual que é o pensamento do senhor sobre a lei do crescimento ordenado, sobre
toda essa questão de segurança? Tá, então são 2 pontos. 2 pontos. O crescimento ordenado, isso já faz parte de um projeto que foi traçado para a cidade de Indaiatuba. Sim. Quando eu assumi a Secretaria da Habitação em 2009, o grande desafio para o Reinaldo, que o Zé Onério me deu, na época como prefeito, foi tirar as 2 únicas aglomerações de famílias que estavam em área de risco. Fazer um projeto habitacional para que eu pudesse tirar eles. E uma maneira, assim, muito difícil, porque são pessoas que não podiam ser colocadas dentro de um projeto habitacional que tivesse alguma exigência de renda, de nome limpo e etc. Né? Então nós fomos buscar parcerias, fomos buscar recursos e conseguimos fazer lá o Tamoios. Tamoios 1 e 2, ficaria atrás da Cobrec, que são 108 casas sobrepostas, que nós colocamos lá essas famílias que não teve nenhuma exigência, não tinha nome limpo, não era renda. Na época eu pagava em torno de R$40 por mês, hoje eu acho que deve estar pagando em torno de 70, alguns já estão terminando de pagar. Um projeto totalmente social. Isso que nós fizemos o quê? Tiramos as únicas áreas de ocupação irregular, que era na beira da linha lá em Itaici e aqui embaixo no Oliveira Camargo, sim, também do lado da linha, e construiu-se lá uma praça. Sim. E desde lá tem-se o cuidado, né, para não ter um crescimento desordenado na cidade. Sim. E eu fico feliz em ter participação nisso, porque na minha gestão nós fizemos uma demarcação de áreas na cidade que são as EIs. Na minha gestão, como eu estava falando, na minha gestão nós elaboramos o PLHIS, que é o que é? É o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Então a ideia partiu de realocar pessoas de área de risco para uma qualidade de vida. Isso nós fizemos. Isso. E depois nós fizemos uma outra coisa, que é o quê? Isso com participação, né, das lideranças de bairros, dos presidentes de associações. Em reuniões nós fizemos uma demarcação de solo na cidade de Indaiatuba, que são as EIs, que é a Zona Especial de Interesse Social. Bacana. Isso ajudou num crescimento planejado na cidade. Por quê? Porque senão os condomínios, senão os loteamentos de alto padrão tomariam conta da cidade e não haveria empreendimento para que fosse suprir a necessidade, vamos se colocar assim, do trabalhador em geral, que é a maioria da população. Então hoje todos esses empreendimentos que estão acontecendo e que nós trabalhamos hoje na venda desses empreendimentos, sim, estão sendo construídos dentro dessas áreas. Bacana. A minha pergunta... Uma outra coisa interessante, Zélia, é que também como secretário da Habitação, isso muito poucas pessoas sabem, que eu busquei junto aos vereadores para que fossem aprovado uma lei que todo empreendimento até 60 metros quadrados não pagasse o ITBI e tivesse a escritura gratuita. Bacana. Tem ajudado muito, né? Ajudou muito nesses empreendimentos que estão acontecendo agora, porque é uma grande diferença. A pessoa se organiza para conseguir. O ITBI, por exemplo, é 2%. O cara que comprou imóvel na média hoje de 300 mil, seriam R$6.000, sim, só para poder fazer o ITBI. A questão da planta, no projeto total... Então, todos os custos também que a prefeitura cobra no empreendimento normal, de médio e alto padrão, no do interesse social não é cobrado. Sim.
Para facilitar todos os custos. Para quê? Para que você diminua todos os custos de produção, para você ter um imóvel com preço mais acessível. Para viabilizar a pessoa que tem a necessidade de fazer a aquisição do primeiro imóvel. Exatamente. Bacana. E quanto à segurança que você falou, Indaiatuba, ela é uma cidade que ela é pioneira em monitoramento de cidade, por exemplo. Verdade. Eu me lembro que quando eu fui secretário, várias cidades vinham para Indaiatuba e até hoje vêm copiar o nosso modelo. O modelo, né, de segurança. De segurança. Verdade. O investimento na Guarda Municipal, ela hoje... alto, né? É alto. Eu não tenho a informação de quantos guardas municipais nós temos, de quantas viaturas, mas a gente vê que até o efetivo é grande. Andando ontem, né, que a gente está trabalhando lá na nova central de venda da Gás, então, assim, numa questão de um percurso de 10, 15 minutos, você vê 4, 5, 6 viaturas, ou seja, da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, né? E a gente sempre está assim nos mais baixos índices também de criminalidade. Então, hoje a gente vê o monitoramento sendo referência, porque foi buscado até de fora do país isso, né? Hoje, tanto entrada quanto saída da cidade é monitorado por câmeras israelenses. Então a gente tem uma qualidade de vida que não foi ideia só de se preocupar em questão de colocar qualquer coisa, para dizer que tem. Aqui é efetivo mesmo. A funcionalidade em Indaiatuba é extrema. A qualidade até que é colocada nos equipamentos para monitorar a cidade é diferente de qualquer outro lugar. O perímetro de Indaiatuba é todo monitorado, né? E as câmeras são câmeras inteligentes que elas fazem uma leitura da placa. Muito bacana, né? E agora já estão sendo instaladas câmeras que fazem o reconhecimento facial do cara que está dirigindo lá. Então, existe um cruzamento de informações, né? Porque o que acontece? O bandido, ele procura o quê? Facilidade. Se ele vê um carro aberto e um carro fechado, ele vai roubar qual carro que está aberto. Então, se ele vê, isso em Indaiatuba tem um sistema de segurança de primeiro mundo, né? Um sistema de segurança eficaz. Isso traz mais tranquilidade para a população. Sim. A minha pergunta porque assim, quem chega, né? Porque hoje nós estamos atendendo aí, temos alguns empreendimentos que chegamos aí, uma conta de padaria, como eu digo sempre, aí, né, a gente não tem aí números exatos, mas por conta de números de venda, a gente faz aí uma conta que pelo menos aí vendemos aí entre o bairro Smart City, Jardim dos Araras, nós vendemos aí para pelo menos uns 30% de pessoas de fora da cidade. Então, a pergunta que é sempre me feita vocês isso vai manter, a cidade crescendo tanto, vai conseguir manter essa segurança e tudo mais? Aí, né, ouvindo aí que agora até a questão aí da capturação da imagem e tudo mais, então para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, ter a segurança de que vai aí continuar por muito tempo, que é o que eu acredito também, né? Aliás, segurança... aqui é a cidade maravilhosa. Tudo funciona. Tudo funciona. Então, eu acredito nisso. A gente comprou essa briga aí. Eu sempre digo isso, né? Ele fala, olha, ela vai dizer que tudo funciona. Eu finalizo o meu atendimento com alguém que vem de fora dizendo, olha, pode ficar tranquilo que aqui tudo funciona. É uma cidade onde saúde, lazer, diversidade cultural, religiosa, a questão do arborismo, educação. Hoje a gente tem referências na cidade, que é o município, as escolas municipais são referências nacionais. Então, realmente é uma cidade maravilhosa. Né? Eu já sou pai, eu posso dizer isso, quero criar a minha filha aqui. É até interessante em dizer isso, ele falar que quer criar a filha dele aqui. Eu vim para Indaiatuba, só não sou a entrevistada, mas citando, né, para os nossos ouvintes, eu vim para Indaiatuba só para implantação de uma empresa, a qual eu trabalhava em outra cidade, vim para cá e para ficar alguns meses, essa empresa eu ia ficar na empresa aí em torno de uns 9 meses e voltaria para a filial da cidade ao qual eu vim, e ele chegou aqui na cidade e disse, mãe, eu não quero ir embora por conta do parque ecológico, né? E isso... Porque na rua de casa um parquinho, né? Hoje a gente está aqui há muitos anos, né? Mais de 20 anos,
E o Parque Ecológico, até naquele momento, né, seu Gervásio, ele tinha um perímetro muito menor, né? Hoje, de ponta a ponta na cidade. Tem cliente que a gente marca que vem de São Paulo, de Jundiaí, marca aí em uma das nossas filiais, né? Marca aí para um atendimento. Vamos se encontrar no parque, né? Isso, justamente isso que eu ia citar. Aí o cliente fala, eu te encontro no Parque Ecológico. Eu falo, olha, temos um problema. O nosso Parque Ecológico é grande. Está no começo, na entrada da cidade até o fim, dependendo aí da onde você vem. Aonde não tem o parque é o detalhe. Aonde não tem, está chegando, né, seu Gervásio? Aonde não tem, está chegando. Exatamente. Bom, e eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho para a gente em relação à coisa do crescimento na vertical. O que o senhor acha disso? Ou, Zélia, está tudo bem, o que importa é que continue atendendo a população? Ou o senhor tem aí uma opinião sobre? Hoje a gente está falando aí, em média, na linha econômica, em torno de 5, 6 lançamentos na planta, né? Com uma necessidade de demanda aí grande de pessoas procurando, então eu acredito que é isso que faz com que os construtores procurem implantar esses projetos. E é uma dúvida para a gente ouvir do senhor o que o senhor tem de visão relacionada a isso, né? Na vertical aí. Eu acho, Zélia, que é tudo questão de conta, né? Você precisa fechar uma conta, ou seja, você precisa ter um custo de um imóvel que atenda aquele nicho ou aquela classe, e é a classe principal que nós trabalhamos, que é a pessoa que, juntando o marido e a mulher, ganha aí na faixa de 4, 5 salários mínimos. Dentro do Minha Casa Minha Vida. Exatamente, dentro do Minha Casa Minha Vida. Agora, o valor do terreno, de somente o terreno, da terra em Indaiatuba, ela é muito cara, né? E quando você coloca um terreno aí na média de 160 mil reais hoje, mais o valor da construção, para você construir, para ser casa, você não consegue um custo que feche conta, que se encaixe dentro do Minha Casa Minha Vida, ou mesmo que dê condição para que a pessoa que ganhe dentro dessa faixa compre, porque tem as exigências. Por exemplo, tem uns 20% de entrada. Sim. Então o imóvel, quanto mais caro for, mais entrada o camarada maior é a entrada. Maior é a entrada. Uhum. Eu acho que o crescimento da cidade com verticalização, que são os prédios, ele também tem as áreas determinadas que podem ou não esses prédios ser construídos. Sim. Vamos dizer, por exemplo, na avenida do Parque Ecológico, não pode construir prédio. Ali não pode ver, você anda a avenida toda, você não vê prédio construído. O máximo que você vê é um sobrado, que é um salão embaixo, ou 2 salões, ou só isso. Por quê? Porque já foi pensado, né? Então eu acho o seguinte, quanto aos prédios, aos grandes lançamentos, que está hoje a maioria sendo prédio, entre aspas, um mal necessário, vamos dizer. Sim. Até porque se você for perguntar para a pessoa que está comprando um apartamento, não é que ele quer um apartamento, ele na verdade ele quer uma grande casa. Porta de entrada, né? Mas é uma porta de entrada. Eu acho que nós temos que dar, os empreendedores ele tem que investir naquilo que tem demanda. Sim, e tem uma alta demanda. A gente tem aí alguns empreendimentos de sucesso, ou a maioria deles, né, um grande sucesso e vem pesado aí as incorporadoras e tal, investindo pesado na vertical, né? A pessoa que precisa de um teto, vamos dizer assim, às vezes ele não tem muita opção, né? Eu vi muito, mas jamais eu vou morar em um apartamento. Amigo, peraí, você não vai morar num apartamento a vida toda. Não é? O apartamento que você falou é uma porta de entrada para que você tenha coisas maiores. Sim. Então, você precisa, se você não tem a condição de ter uma casa, tem um apartamento. Se você não tem condição de ter um apartamento de 400 mil, tem um apartamento de 300, tem um apartamento de 200 e alguma coisa. Né? Algumas coisas. A outra coisa mas eu vou ficar 30 anos pagando financiamento.
Você vai pagar 30 anos se você quiser, porque se você fazer um planejamento, em 7, 8 anos você acaba esse financiamento. Verdade, porque nós estamos aí, tem aí uma, como eu diria para o senhor, tem aí uma conta que é feita, que na nossa região se quita imóvel, seja apartamento ou casa, de 7 a 10 anos, né? Estão banhados aí por empresas, né? Só fazer um planejamento. Eu uso Exatamente. o FGTS, Verdade. uso o seu 13º salário, usa uma parte das suas férias, vai abatendo as contas de trás para frente, entre 7 e 10 anos você... Zera, né? Outra coisa mas eu vou ficar pagando esse tempo. Se você não pagar durante esse tempo o financiamento, mesmo que seja os 30 anos, você vai pagar a vida toda o aluguel. E aluguel é aquilo que a gente fala, é um dinheiro rasgado, né? Aquilo que você tira do seu bolso. E não tem opção de quitar, né? E você não tem retorno. Quando eu fui candidato a deputado federal, eu fui suplente de federal. Eu fazia uma conta nas minhas palestras. Se você começa a pagar aluguel com 20 anos e paga aluguel até 60 anos, você pagou 40 anos de aluguel. Você pagou 2 casas. Sim. E você vai morrer sem ter nenhuma. Verdade. Então, verdade. por que não ter a sua? Verdade. Então, eu acho que a GAAS, falando agora da nossa empresa, nós temos imóveis para todos os gostos e para todos os bolsos. Mas eu tenho o nome sujo. Não se preocupe, a gente pode dar uma assessoria para que você possa limpar esse nome. Mas eu sou autônomo, não tenho registro em carteira. Não se preocupe, a gente vai dar essa orientação. Nossos corretores estão ali para te ajudar, preparados para que possa te orientar, fazer um imposto de renda dentro daquilo que você vai ter o melhor benefício para você comprar o imóvel. Qual que é o melhor benefício? A menor entrada e a menor parcela e o maior subsídio. Verdade, né? Verdade. Então, trazendo aí a sardinha um pouco para o nosso... Puxando a brasa para o peixe. Para o nosso prato, se você já passou... E aqui é um podcast, mas vamos fazer um pouco de publicidade também. Né? Se você já passou por várias imobiliárias ou por vários corretores e não conseguiu fechar o seu imóvel ainda, venha para a GAAS e com certeza lá você vai conseguir, porque a gente realmente faz esse atendimento. Chega lá, fala com a Zélia, me chama aqui que você vai ver que dá, né, seu Gerardo? Fala com o David lá, com a Zélia. E a gente sabe, e assim, nas nossas reuniões, nós sempre temos conversas e que os corretores falam, olha, aquele cliente que estava assim acertado, assinou o contrato, viu aquele lá, tal, vai assinar semana que vem. Pessoas que, se fosse depender somente delas, não conseguiriam realizar esse... E é um grande sonho, né? Acho que ter uma casa própria é o sonho de todo mundo. Então, voltando aqui, né, seu Gervásio, e para coroar sua fala, eu gostaria de dizer, nós da GAAS não trabalhamos, nós falamos, olha, realizar o sonho da casa própria, né? Nós trabalhamos muito, aprendi outro dia essa fala e tenho vivido ela, que é o seguinte, na verdade, nós não vendemos somente sonhos. Aí, muitas das vezes, o que a pessoa procura não é sonho, é sair da dor, né? Porque quem paga aluguel, não só em Indaiatuba, mas falando de Indaiatuba, quem paga aluguel, ele está na dor, né, de pagar aluguel, né? E muitas pessoas, o que eu acho interessante, nessa minha vivência quanto corretora, o que eu tenho observado né, há algum tempo é o seguinte, há pessoas, há clientes, famílias, que elas têm tudo, às vezes, para comprar uma casa, né? Elas têm. O que elas não têm muitas das vezes, não sei se o senhor concorda comigo, né? Estamos aqui batendo esse papo, mas o que eu vejo muitas das vezes é que o que elas não têm é aquilo que o senhor citou. Elas não têm um direcionamento, elas não têm uma consultoria, elas não sabem para onde ir. Muitas das vezes. Aí ela chega, às vezes, né, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é o que a gente vê na realidade, né, na nossa prática, no dia a dia, passa por alguns lugares
e por algumas imobiliárias e não tem esse suporte para o cliente, não tem a informação, não consegue dar uma diretriz para esse cliente. E graças a Deus, né, aí estamos conseguindo direcionar esses clientes, né, que é essa consultoria que o senhor citou, né, ajudando muitos clientes a sair da dor, né? Sim. Que é o aluguel. Você vê, a HAAS, ela investe primeiro no colaborador. Quando chega, mesmo que seja um corretor experiente, ele passa por uma imersão dentro da HAAS, enquanto o Tiago ou o Vitor vê que essa pessoa está pronta para fazer o seu primeiro atendimento, ela não faz o seu primeiro atendimento. Verdade. Você passou por isso. Verdade. Né? Seja uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias, o tempo que for necessário, o tempo que for necessário. Enquanto ela não estiver pronta para atender o cliente, solucionar qualquer tipo de empecilho que haja e tirar qualquer dúvida, ela não vai para o balcão ou para o plantão de atendimento. Exatamente. E um ponto que você falou, isso eu identifiquei como secretário da habitação. Eu acredito que pelo menos aí entre 30% a 40% das pessoas que pagam aluguel hoje em Indaiatuba, ela tem condição de ter a sua casa própria. Tem. Ela tem condição. E às vezes não compra por ser cômodo para ela chegar 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, tirar sua roupa, tomar o seu banho, sentar na frente da televisão, ele pegar um domingo e jogar um futebol, entendeu? E não corre atrás, às vezes, daquilo que é a necessidade da sua família. Porque hoje, quem ganha aí em torno de R$3.000, R$3.000 e poucos reais, ele já está apto a ter a sua casa própria. É necessário. Então é necessário, eu acho, David, que tenha que dar o primeiro passo. Verdade. Nós estamos lá, é como se o cara estivesse no fundo do poço e faltasse meio metro para que a gente alcance ele. Se ele não der um pulo, a gente não vai conseguir puxar ele de lá. Né? Então ele primeiro não vá na conversa primeiro, e a gente que é evangélico sabe que tem muito isso. Ah, você não é capaz, ah, você não consegue, ah, você não pode. Verdade. Entendeu? Então esqueça tudo isso, esqueça a conversa do parente, do amigo, do colega da empresa, do amigo do futebol. Ah, isso daí não é para você, ou isso daí não é para nós. Já tentei, não consegui? Já tentei, não consegui, já fui lá, é muita burocracia, é muito isso, é muito aquilo. É burocrático? É para quem não tem entendimento. É para quem não tem assessoria, é para quem não tem conhecimento. Isso tudo nós temos, estamos lá dispostos a passar essa assessoria, esse conhecimento, né? Lógico que uma empresa, ela visa ter lucro. Claro. A empresa trabalha para isso. Mas eu acho que é uma satisfação muito grande quando a gente consegue ajudar, principalmente essa pessoa que tem essa dificuldade. Mas para que a gente possa fazer isso, ela precisa dar o primeiro passo. A nossa loja fica aberta de domingo a domingo até 8 horas da noite. Verdade. Né? Então, dá tempo de você sair aí do seu trabalho, tá? Não tem problema, passa lá, vai com o uniforme da empresa, ninguém vai te desprezar não, porque você está mais sujo, porque o outro está lá todo arrumadinho, você vai ser tratado da mesma maneira, não vai ter nenhum tipo de distinção. A gente vai te ajudar, sai da tua empresa, passa lá, olha, eu vi o podcast, eu vejo aqui as publicidades que o David faz, que a Zélia faz, como é que funciona, como é que é, olha, eu ganho isso, eu estou trabalhando, deixa com a gente, entendeu? O resto a gente faz, né, Sr. Gervásio? Deixa que o resto a gente faz, mas dê esse primeiro passo. Dê o primeiro passo, realmente. Como diz o dito popular, né, dá o passo que Deus dá o chão, né, não é o que fala, mas a gente vê essa dificuldade hoje, da pessoa entender que às vezes o que falta para ela realmente é exatamente o que o senhor está nos dizendo, é a primeira ação, a ação de acreditar que é possível, né? Ninguém está vendendo só imóveis de alto luxo. Sim. Por exemplo, a gente vê um disparo muito grande de aquisições de imóveis no nicho econômico. Então, quer dizer, alguém está comprando. O que diferencia, por exemplo, o meu colega de trabalho, que às vezes ganha o mesmo salário que eu, conseguir comprar e eu não consigo comprar?
Às vezes é simplesmente abrir os horizontes e entender que a oportunidade, às vezes, ela não bate na porta. Às vezes a oportunidade está sentada na nossa calçada, está dentro da nossa casa e a gente só não está se atentando. Então, realmente, quando eu tenho essa frase, acabou virando um bordão, assim como a Zélia diz assim, né? Você vai ver que dá. Eu acredito muito nessa frase. E dá, gente. Eu aderia à questão do seu sonho de morar bem é a minha prioridade. E quando a gente fala disso, nossa prioridade, quem se preocupa com a questão também financeira, que é o que o senhor disse, a empresa visa lucros, mas a gente também vê o lado do cliente, a necessidade. A gente está ali, enquanto corretor, estendendo a mão, esperando o cara aceitar a nossa ajuda e juntos galgar um caminho e todo mundo fica feliz. O cliente tem casa, o corretor tem comissão, a empresa prospera e vamos virando amigo e uma corrente vai se ligando e a outra. outras, bolsa de toda maneira, eu não consigo ir no shopping, eu tenho que pagar o estacionamento, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp para a Zélia, manda um WhatsApp para o David, converse, tire informação, tire dúvida, entendeu? Faça um encaminhamento, né? Nós vamos até você, não tem problema nenhum, a gente está aqui para te atender. Lembrando, seu Gervásio, que hoje tem uma Gás aí quase toda esquina da cidade, praticamente, né? A gente tem ouvido aí aonde a Gás não está, né? Claro que já cresceu muito, mas como o senhor é um visionário, o Vitor, o Thiago são visionários, vai crescer muito ainda. Mas hoje não é uma dificuldade. Essa não é uma dificuldade. Você diz, eu não vou porque é longe. Olha, tem uma Gás aí pertinho da sua casa. Você que vai ver a gente, está vendo a gente aí na empresa, na sua casa. Garanto para você, se você for numa esquina aí, você encontra uma Gás, uma central da Gás. Vai lá, toma um café, né, com a gente, tem sempre um corretor preparado, né, seu Gervásio, para atender. Ou leva um café também, né? Tá ficando, esse menino tá ficando mal acostumado, viu? Tá com umas... agradecer os clientes, leva alguma coisa pra gente. Tem uma senhorinha... Leva um pão de queijo, leva um suco, leva uma água. Fico feliz pelo carinho. Eu sei que, assim, a maioria dos nossos clientes se tornam amigos. Verdade, seu Gervásio. Se tornam amigos. Verdade. Convida para almoçar, sempre leva um agrado, convida para o churrasco. Eu brinco, seu Gervásio. Manda um feliz aniversário. Eu brinco que se eu fosse tomar um café, com cada cliente que diz, olha, vem em casa tomar um café, quando eu receber a minha casa, eu disse, gente, eu vou ter uma gastrite. Sabe que eu brincava, olha que pretensão. Eu, como secretário de habitação, eu tive a honra de fazer e entregar praticamente, lógico que não sozinho, mas eu era o cabeça de uma secretaria, né? Praticamente 2.000 unidades. E também entregava a chave na mão, e eu sempre brincava. E uma coisa que você pode fazer, olha, me convida para o churrasco, que eu nunca vou de mão vazia, né? E aí legal. Quando o cara fica muito contente, não vou levar carne não, vou levar minha esposa. Né? Sozinho eu não vou, né? É verdade. Isso aí. Ô, seu Gervásio, olha, verdadeiramente esse bate-papo, nós... Tanta coisa, né, para se falar a respeito da nossa Indaiatuba, para falar a respeito da habitação, a respeito, né, de tantas outras coisas. Eu gostaria que o senhor falasse para nós somente um pouquinho em relação aos condomínios, né? Nossa, até saindo bastante condomínio na cidade, o pessoal fica um pouco preocupado às vezes, mas será que Indaiatuba está ganhando os prêmios aí? É uma cidade que está bonita, está crescendo e tudo mais, mas só condomínio, seu Gervásio? Como o senhor vê assim essa questão dos condomínios? Olha, Zélia, você que está no mercado e está vivendo o dia a dia, você sabe melhor do que eu, porque Sim. Existe hoje muito mais lançamentos para o mercado do Minha Casa Minha Vida do que condomínios. Verdade. Indaiatuba, ela sempre foi conhecida como a cidade dos condomínios. Desde que eu era criança, eu ouvia, mas Indaiatuba é uma cidade cara porque tem muito condomínio. Então, condomínio sempre vai ter. Então, não se preocupe com o condomínio, porque o empresário ele vai investir onde ele tem o maior mercado. E qual que é o maior mercado? É o trabalhador. Sim. Que tem ali 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, que não vai conseguir comprar um condomínio. Essa é a maior demanda. Então, eu acredito que para cada condomínio que lança, vai ser lançado 7, 8, 10, aberto, né? 10 empreendimentos abertos.
E quem sabe você começando hoje com um apartamento de 200, 300 mil, amanhã ou depois, né, você não possa estar dentro do condomínio se isso for o seu sonho. Sim, e a bem da verdade, seu Gervásio, que hoje, na cidade de Indaiatuba, né, nós temos condomínios aí que parte aí de 200, 210 mil, né? Então, assim, às vezes o cara também imagina que ele não consegue alcançar um condomínio porque é muito caro, mas se dá polarizou alguma coisa. Exatamente. Né? Às vezes viabiliza também. Exatamente. Você pode aí, de repente, pensar, quanto é morar num condomínio? Primeiro compra um lote, né? Vai construindo aí aos Comigo poucos. Hoje tá mais barato. Também. Mas aí você consegue aí sim, né, na cidade de Indaiatuba, conseguir sim morar num condomínio, né? É claro que não tem todas as facilidades que tem dentro dos empreendimentos abertos, né? Mas é possível. É possível. Mas o prédio é um condomínio, né? Pois é. Um prédio é um condomínio e com todos a infraestrutura e lazer completo. Infraestrutura e lazer completo. Verdade. O que tem num condomínio de alto padrão, você encontra também ali dentro de um apartamento de 200 e poucos mil reais. De uma linha econômica. De uma linha econômica. Verdade. Você vai ter lá a segurança de ter seu filho dentro do condomínio, você vai ter lá um salão de festa, você vai ter uma infraestrutura, uma qualidade de vida que vai te atender. Verdade. Né? Então, nós tivemos aí de sonho, né? E essa questão que vai ter área para construir, continuar construindo esses empreendimentos populares, vai ter. Né? E isso é um trabalho que eu me orgulho que eu te falei, que são as EIs, que são áreas já demarcadas na cidade que não pode ser voltada, que não vai ser construído condomínio. Não pode ser construído condomínio. Isso. Não pode ser construído condomínio. Isso é uma preocupação, né, que nós que estamos aí na rua ouvimos. Mas os condomínios vai tomar conta. Então, olha, gente, como vocês ouviram aí, no começo foi falado, agora está sendo falado novamente, né, seu Gervásio? Que tem aí áreas destinadas para empreendimentos abertos. Exatamente. Isso é muito bacana falar um de português saber. bem claro, Indaiatuba é uma cidade diferente, em todos os aspectos. Isso reflete até na questão do crescimento ordenado. Isso é o que importa, né? Para que se entenda, aqui tem realmente um crescimento ordenado, isso faz total diferença. E outra, em Indaiatuba você tem uma valorização. Capitalização, né? Capitalização do que você investe. Do que você investe. Né? Você compra um terreno hoje por 150 e acha que é caro, mas daqui a pouco ele está valendo 200. Verdade. Então, o dinheiro bem investido, qual é? É o dinheiro que te dá rentabilidade. Verdade. Então, às vezes, não adianta você, e não quero citar nome de cidade aqui, que tem terreno pela metade do preço, que você vai pagar lá 70 mil reais, mas daqui 10 anos ele está 70 mil reais. Verdade. Né? Então, você que não é de Indaiatuba, você que é de fora e está procurando algo para investimento, pesquise sobre Indaiatuba. Pergunte para nós sobre Indaiatuba, sobre os índices de valorização dos imóveis de Indaiatuba. Porque é uma cidade, né, boa para se morar, mas é uma cidade melhor para se investir. Verdade. Eu gosto muito de falar para os meus clientes o seguinte, eu falo, olha, se você der um Google, o Google aí, tem no alcance da mão, né, de todo mundo, procure aí, ou de quase todo mundo, procure aí, por exemplo, um empreendimento que foi lançado em Indaiatuba há 2 anos atrás. A quanto foi vendido? E quanto custa hoje? E quanto ele custa hoje? Se tiver vendendo. Se tiver vendendo. Se tiver para vender. Tá? É caso que eu acho que até não existe, né? É. Por exemplo, condições comerciais que se comparem, disponível para venda ainda. Eu me lembro que eu tive um terreno na Morada do Sol, quando a Morada do Sol estava começando. Eu fui jogar futebol, gostava de jogar futebol, né? E aí um cara lá e conversando lá com a turma, eu ouvi na conversa, pô rapaz, eu queria um aparelho 3 em 1, tô tentando vender esse terreno aqui para comprar um 3 em 1. Aí eu falei para ele depois, puxei ele do lado, falei, você tem um terreno? Tem aqui na rua 5, era uma buraqueira lá e tal, não tinha ponte que atravessava. Eu falei, você troca no 3 em 1? Troco. Eu falei, então vamos, durante a semana, vamos lá na loja 100, eu vou comprar um 3 em 1? Comprei um 3 em 1. A troco de um lote na Morada do Sol? A troco de um lote da Morada do Sol. Quanto vale um lote hoje? Quanto custa um lote hoje na rua 5, que é a rua de comércio lá? Verdade. Meu sogro fez negócio no Monza.
Um Monza, né? Então, para você ver o que é valorização na cidade de Indaiatuba, aí não é de hoje. Indaiatuba, ela está assim, em todas as pesquisas que você faz de índices, ela está entre as 3 primeiras. Bacana. Né? Quando você fala em segurança, quando você fala em saúde, quando você fala em administração. Lazer. Conhece Indaiatuba. Né? Verdade. Você que é de fora, venha conhecer Indaiatuba. Verdade. Se você não é apaixonado por ninguém ainda, você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar por Indaiatuba. E o que é interessante, que é algo que eu gosto de ressaltar, às vezes a gente vai viajar em família, ou eu com a minha esposa, e eu percebo que também Indaiatuba na área de lazer é diferente, seu Gervásio. As áreas públicas, os parques, nenhum deles tem uma taxa de entrada, nenhum deles tem um requisito mínimo para entrar, ou algum tipo de, preciso ter um cadastro, algo do tipo. Você vai em cidades, repetindo o que o senhor falou, né? Sem querer citar alguma cidade, mas você vai em cidades aqui, a nossa vizinhança, e para entrar num parque específico que é mais arborizado, que está mais limpo, que tem mais lazer, você paga para entrar. E aqui você vê uma cidade com um projeto extenso, praticamente toda a cidade com um parque limpo. Existem casos atípicos, mas isso é questão mundial, não é nem só municipal, né? É a questão da educação. Mas é um parque sempre livre. Hoje a gente tem o Parque Ecológico, beirando aí as avenidas principais. Temos o Parque do Mirim, que é um parque bacana. Toda aquela extensão, bacana, né? O Parque do Mirim. Né? A gente vê o Parque das Flores, lá o Parque das Frutas, melhor dizendo. Um parque bem bonito também, bem privativo. E todos eles sem nenhum tipo de custo. Olha, segunda-feira eu fui ver a minha neta treinar beach tênis. Fui lá no Deco. Foi eu e minha esposa, vai lá assistir, eu fui lá. E aí tinha um senhor, pai de uma menina, passou um pouquinho, a gente começou a conversar. Ele veio de São Paulo, se apaixonou aqui, uma pessoa que deve ter grandes posses, porque ele mora no Maison do Parque. E ele me falou que a filha dele, a única atividade que ele paga para ela é lá no beach tênis. O resto ela faz tudo pela prefeitura. Tá vendo? Tudo pela prefeitura. Depois eu até comentei com a minha esposa. Uma pessoa que, para morar no Maison, ele tem que ter um poder aquisitivo. Acho que é um dos condomínios mais caros da cidade. Verdade. Está entre os mais caros da cidade. Então ele tem que ter posses. Sim. E ele tem a filha dele que deve ter aí acho que uns 10 a 12 anos, a idade da minha neta, e faz todas as atividades. De lazer faz aula de dança, disso, de aquilo, todos pelo município. E ele estava elogiando a qualidade que nós temos, ou seja, uma pessoa de fora que tem posses e que coloca a sua filha para fazer todas as atividades dentro daquilo que a prefeitura oferece. Isso, do que a cidade oferece. É para você ter ideia de como o nível de qualidade que nós temos na cidade. Se você for de fora e vir para Indaiatuba, aquilo que temos para oferecer, a tua família vai encontrar aqui. A gente ouve muito, por exemplo, quando contamos para alguém de fora que nós temos o parque, o parque da criança, que não tem custo algum, a pessoa fala, não é verdade. Né? Então eu falo, olha, dá mais uma volta por aí, você vai encontrar um parque aí aberto que tem frutas no alcance das suas mãos, temos aí o Museu da Água e tantas outras coisas dentro da cidade. Né? E assim, é o que nós falamos no início, tem um parque ecológico próximo de você. Sempre tem um parque ecológico. Sempre vai ter um perto. Você vai encontrar um parque ecológico perto de você e uma garrafa. Sempre tem uma garrafa e um parque ecológico. Então a gente sabe que Indaiatuba tem 3 coisas que tem necessidades básicas. Uma igreja, tem bastante igreja, um parque e uma garrafa. Já era, né? Então os 3 pilares estão feitos. Olha quanta pretensão. Os 3 pilares estão feitos. Então tem que vir para Indaiatuba. E você que está aí no dia a dia das vendas, né? A gente tem loteamento aí a partir de R$10 mil de entrada, né, Zélia? Sim, ou até menos que isso. E parcelado, né? E parcelado. 4 vezes sem juros ainda. Olha, eu sei, a gente brinca, né, e tudo mais, mas assim, eu sei o quanto é sério. Né? O senhor também sabe o quanto é sério, o David também sabe o quanto é sério essa questão da aquisição do primeiro imóvel. Quando esse cliente chega para a gente, ele fala, não acredito que eu consegui com tanta facilidade o que eu pensava que era difícil, impossível. que era impossível. Nós temos empreendimentos
a partir de 6.800, terrenos a partir de 6.800, de entrada, 10 mil de entrada, né? De entrada e 10 mil de entrada. Isso nós estamos falando de terrenos. Se a gente estiver falando aí de, por exemplo, os na vertical, os apartamentos, nós estamos falando aí de apartamentos que tem entrada aí a partir de R$500, né? Parte da entrada a partir de 500. Um sinal à vista, né? O que a pessoa tem que ter à vista é R$500 para... E existem empreendimentos agora que não precisa nenhum sinal à vista para firmar um compromisso. Então, isso é muito importante. Então, a verdade eu digo assim, ó, basta você querer. Eu digo, gente, me chama que dá. Se não der um terreno, dá um apartamento. E é interessante, pegando esse adendo aí da situação de entender essa necessidade, e é tão importante a presença do corretor bem estruturado na profissão, a ponto de saber direcionar um cliente, que a gente consegue perceber uma situação que nós passamos juntos. Uma cliente em prantos, chorando, emocionada com a conquista do lote, porque ela acreditou que para o terreno, a renda exigida, o padrão para ela fazer a aquisição seria muito elevado. E ela não sabia que era tão simples, sem nada de burocracia, porque ela por algum momento escutou de um corretor que ela não conseguiria comprar porque ela tem uma renda informal. E a única comprovação que ela tinha é extrato bancário. Uhum. E existem terrenos hoje em Indaiatuba que nem pede comprovação de renda. Nem pede comprovação de renda. E outra coisa, tá fazendo um adendo nisso, lembrando que por mal informação, às vezes, a pessoa acha que não pode adquirir, por exemplo, um terreno porque ela tem financiamento de um carro, porque ela tem financiamento de uma moto. De uma casa. Exatamente. Querendo investir num Exatamente. A pessoa, às vezes, por exemplo, que graças a Deus conseguiu adquirir a sua casa. Legal, conseguiu adquirir sua casa, maravilha. Há 5, 6, 10 anos atrás. Continuou trabalhando e hoje ela não tem condições de comprar um lote à vista, porque ainda está pagando a casa, mas ela tem condições de parcelar esse lote, né? E aí ela não sabe que, por conta de ter comprado a casa financiada, ela faz aí como eu diria assim, ela acredita que o terreno vai impactar, a compra do terreno, a casa vai impactar na compra do terreno. E não, tá? Sim. Você pode adquirir o lote, a pessoa pode adquirir o lote, mesmo tendo um outro financiamento. Às vezes ela quer adquirir um lote para estar aí fazendo investimento, né? Está fazendo investimento, como a gente falou anterior. Em Indaiatuba você aí tem uma valorização muito rápida e essa pessoa pensando nisso não vai atrás porque ela entende que ela tem que terminar de pagar a casa para comprar um lote. Não é a realidade, tá? Você que quer adquirir um lote, está pagando o financiamento da sua casa, às vezes o esposo paga a casa, a renda familiar consegue atingir pagar essa casa e dá para adquirir um lote, pode adquirir, nos chama, procura um dos nossos corretores, procura a Gás Imóveis que a gente vai atender você. Então o recado é esse, né? Tem outros financiamentos ativos, não impacta direto para a compra de um lote. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Nesse caso, não, né? Nesse caso, há uma lacuna aí para trabalhar, uma boa diferença entre essas coisas. Certo. E é uma coisa que corre muito entre as pessoas. Sim. Agora, David, eu queria dar um recado que eu sempre quis dar. Um recado. Opa! Vamos colocar aqui um inédito. Um recado, e falando ali, é aquela câmera ali? Um recado para quem é comerciante, para quem vende algo, para quem passa dinheiro na mão todo dia. Eu queria que você fizesse uma análise de quanto tempo você é comerciante. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Quanto de dinheiro já passou na sua mão? E o que você tem de imóvel hoje? Sabe, uma pergunta que eu faço para que você possa fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. Por quê? Veja bem, como você falou, nós temos aí terreno a partir de R$6.800, imóvel que você não precisa dar entrada. Então, se você é um pequeno comerciante que gira aí, vamos colocar em torno de R$10.000 por mês, que seria em torno de R$300 por dia, que acho que um pipoqueiro ou quem vende cachorro quente, por exemplo, deve girar isso de dinheiro por dia. Se você tirar do seu caixa R$30 por dia, ou 40 ou 50 reais por dia, eu posso garantir para você que não vai fazer diferença.
Mas dá para você comprar um imóvel. Dá para você pagar uma parcela de um terreno. Verdade. Você me fez uma pergunta no começo, como que eu consegui comprar imóveis, fazer o meu patrimônio? Foi dessa maneira. Né? Por quê? Eu tinha uma confecção, eu tinha loja que girava dinheiro, e muitas vezes você está no negativo, mas você está girando dinheiro, e se você esperar você sobrar dinheiro, você guardar dinheiro para ter alguma coisa, você não vai comprar nunca. Verdade. Então, como diz o meu pastor, faça um ato de fé. Né? Compre. Um ato de fé em você, né? Um ato na de própria fé pessoa. Em você e para sua família. Exatamente. Né? Acredite em você. Verdade. Sabe? Vai lá e faça esse compromisso. Porque se você não fizer o compromisso, você vai gastar com outras coisas. Você vai numa festa, você vai numa balada, aquele que tem família vai fazer um churrasco a mais e não sei o quê. E o tempo passa, e a vida passa, e quando você chega numa idade que talvez você não possa mais trabalhar da maneira que você trabalha hoje, você olha para trás e fala, olha, quanto já passou na minha mão e eu não adquiri um imóvel. Eu estou sujeito a pagar aluguel hoje. Então, principalmente, eu acho que a GAS tem que desenvolver um trabalho em cima desses comerciantes que nós temos na nossa cidade. E comerciante de qualquer porte, viu, Zélia? A gente não está falando aí, nós temos grandes empresários hoje que está precisando de alguém para fazer uma assessoria para que ele faça investimento. Verdade. Eu ia fazer um adendo dentro disso, que o senhor disse, a pessoa passa uma vida, às vezes quando o comércio é próprio, legal, mas temos hoje, seu Gervásio, e tenho atendido alguns, tá? Grandes comerciantes que o prédio não é próprio. Tá? Sim. E tem potencial. E tem potencial para comprar um lote e construir. Senhor, entendeu? Uhum. Então, eu tenho uma preocupação com esses comerciantes, muitas das vezes. Né? Vamos fazer um compromisso aqui, que a gente vai fazer um trabalho junto, né? Isso aí. Nós vamos conversar, e é um papo de amigo. A gente não quer ir lá no intuito apenas de vender um imóvel para você. Né? A gente quer mostrar que você pode comprar esse imóvel e que nós temos a condição de te assessorar para isso. Bacana. Nós vamos ganhar, lógico que nós vamos ganhar porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. E isso é o Mas trabalho. acho que mais importante do que aquilo que a gente está ganhando, do que aquilo que a gente vai ganhar pela venda de um imóvel, é ter a satisfação de saber que você assinou um contrato, você está assinando a escritura daquilo que vai ser seu. É seu, né? Por intermédio do trabalho nosso. Nossa ideia central é atender todos com excelência. E a excelência é quando o ponto de partida é fazer além do que a gente tem que fazer por obrigação, que é o trabalho. Então, é atender a todos com excelência, entregar mais do que é esperado, entregar mais do que a pessoa espera. E aí se enquadra nisso, né? Direcionar o cliente aquilo que ele precisa. É um compromisso forte, hein, dona Zélia? Pois é. Seu Gervásio, olha, nós estamos aqui partindo para o final. Mais uma vez, eu quero agradecer o senhor, tivemos esse bate-papo aqui, teríamos assunto para horas, né? Mas a ideia era trazer o senhor aqui para poder esclarecer algumas dúvidas, porque o senhor é uma figura que muitas pessoas, né, gostam. Eu ouço muito na rua, nossa, Gervásio, conheço desde que eu era criança, né? Olha, eu consegui a minha casa aí através da GAS, eu trabalhei na GAS Jeans, e assim, nos ajudou muito. Tenho certeza que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, tinham alguma dúvida, que através do seu conhecimento, né, da sua experiência, expertise em imóvel, hoje, sem dúvida, esclareceu. Tá? Eu quero agradecer, né, David, vamos agradecer, somos gratos, né, à participação do senhor, verdadeiramente. Eu também agradeço a você, ao David, pelo convite que foi feito. Eu gosto de ter conversas com pessoas que sabem o que está falando, que entendem do que está falando, que são inteligentes e que desenvolvem o assunto. E eu sabia que aqui a gente ia ter um papo bem bacana. Mas também não posso deixar de agradecer, porque tem o ditado que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Sim. Mas a gente sabe que não é atrás, é do lado. Preciso agradecer a minha esposa. Bacana. Que esteve comigo a vida toda, e eu também não seria nem metade do que eu sou se ela não estivesse junto comigo. Até
Se emociona, né, seu Gervásio? Os meus filhos, que são os meus orgulhos, eu só vejo pessoas, quando vem falar deles é para elogiar. Nunca na minha vida, e desde que eram crianças, chegaram em mim e falaram, pô, seu filho aprontou aquilo. Não, é sempre um elogio. E hoje a gente sabe que talvez o grande legado que eu deixo nessa vida é essa família, né? As minhas noras, os meus netos, e eu tenho certeza que tudo isso fez parte da construção do homem que eu sou hoje. Maravilha, seu Gervásio. Eu sou suspeita em falar. Eu, assim, sou uma admiradora da sua história, da história de seus irmãos. Nós acompanhamos de perto aí, né, a família, e posso dizer que, né, realmente essa família dá para se espelhar, né? Digo para o David, filho aí que só Deus também, e eu imagino e vivo que ao olhar para o filho, né, hoje os seus filhos, assim como o David, já tem a família dele, a gente realmente, de fato, se orgulha, né? Bom, David, é isso aí. É muito bom. Agradeço o senhor também. Hoje é nosso primeiro podcast, então a gente tem aí DZ, né? David Zé, bem sugestivo, bem sugestivo. Mas é bem importante citar aqui que a gente deve muito ao senhor, Agaás. Então, o senhor estar aqui hoje é um simbolismo para nós que nada pode ser feito sozinho. Uma coisa que eu aprendo com a Bíblia é dar honra a quem tem honra. Isso é um conceito bíblico e isso a gente vive, né? Então, quando nós chegamos na Agaás, a Zélia com muito medo, como sempre, nós tivemos isso de fazer as coisas juntos, e o medo não era do mercado, o medo era de dar errado, fazer alguma coisa e não ser bom naquilo que faz. Porque olhar para o espelho e se sentir medíocre é uma coisa que não é digno de ninguém passar por isso. E quando nós chegamos na Agaás, eu pelo menos, eu não sabia nada. Eu ainda tenho muito a aprender, né? Estou jovem ainda, mas realmente eu estava abaixo de zero, se fosse falar em temperatura. Né? E o senhor e a equipe, o Vitor, o Thiago, nos colocou aí como diria a Cassiane, 500 graus de puro fogo. Certo? Então eu agradeço ao senhor por isso, pela oportunidade, por galgar e compartilhar um pouco da história do senhor com a gente. Certo? Eu faço das palavras do David as minhas, né, em partes. Já chegou sabendo. Nada. É porque, assim, o medo realmente era da estrutura que é a Agaás, né? A gente conhecia, já ouvia falar da história, né? Então, olha só, como que você entra sem nenhum conhecimento numa empresa que já tinha tantos anos, né? E eu sou grata, fui abraçada, fui direcionada, educada, o Thiago do jeitinho dele, o Vitor, né, que é um cara espetacular, me ajudou muito. Hoje eu digo que quando alguém me para na rua, né, e me fala, você é a moça da internet e tudo mais, eu comento com ele, a gente ri junto, quem era ela, né? Sim. Então hoje, assim, não é o acaso o senhor está no nosso primeiro podcast. Não, por que o Gervásio? Porque o senhor é o cabeça de toda essa história. É claro, como o senhor disse, é a família, a dona Sueli, né, que sem ela o senhor não teria chegado até aqui. E sem toda a família, eu não estaria aqui. Tá certo. Tá? Então, juntos, nós vamos caminhando aí. Eu quero agradecer verdadeiramente. Viu, seu Gervásio? Gente, muito obrigada, né? Aqui se encerra o nosso primeiro podcast. Assistam aí, nos acompanhem, que nós vamos estar aí sempre trazendo alguém de referência, assim como o senhor Gervásio, para o nosso próximo bate-papo.